Saúdo a amada Igreja de Deus, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Abra a sua Bíblia no 5º livro do Antigo Testamento, Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Capítulo de número 7. Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo 2 ao 6. Que diz assim: E quando o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, totalmente a destruirás. Não farás aliança com elas e nem terás piedade delas. Não te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas afastarão o teu filho de mim para servir a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vocês e vos destruiria rapidamente. Porém, assim fareis: derrubareis os teus altares, quebrarei as suas colunas, cortarei os seus bosques sagrados, queimareis no fogo as suas imagens de escultura, pois tu és um povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio de todos os povos da terra. Essa palavra, primeiramente endereçada ao povo de Israel, ele está dizendo, Deus está, através de Moisés, dizendo: ó, quando eu der para vocês a terra que eu prometi, terra de Canaã, terra que manda leite e mel, a terra prometida, um cacho de uva, olha como eram as bênçãos do Senhor. Um cacho de uva era necessário 2 homens para carregar. Já pensou, pessoal? Para quem gostava de vinho, se um cacho de uva 2 homens necessitavam para carregar, imagina uma parreira, né? Quantos cachos não dava? Só que, porém, Deus, Ele diz assim, ó: quando vocês chegar lá, vocês não podem se aparentar com esse povo, vocês não podem aprender os seus costumes, você não pode dar seus filhos para se casar deles, você não pode dar suas filhas para casar com os filhos deles, porque eles iam fazer uma única coisa: eles iam afastar os seus filhos de mim. Deus dizendo: então eu não quero que você tenha comunhão, aliança com eles.
Dizemos, para nós entrar no espírito da mensagem, não importa a cor dos olhos, não importa a cor da pele, a posição social. Se não foi cristão, não serve para ser seu esposo ou sua esposa, porque você estaria em um jugo desigual. E você estaria, como é que se diz, colocando Deus em ciúmes. Então, a exigência de Deus é que não podia o povo de Deus, para ter não só a presença dele, mas as bênçãos dele, se misturar com o povo pagão. Pagão não é aquela criança que não foi batizada, não. Pagão é todo aquele que não tem a Bíblia como regra de fé e prática, e Jesus como seu único Salvador, e que adora ídolos, imagens, pratica idolatria. Estamos num período, Pernambuco, antes de começar o carnaval, 40 dias antes, ou às vezes até 2 meses antes de começar, o carnaval já está rolando, acontecendo no Pernambuco. E muitos jovens e adolescentes, nesses dias, saem da igreja, tiram as férias, e infelizmente, além de adquirir, como por exemplo HIV/AIDS e outras doenças sexualmente transmitidas, vai ter também os homicídios planejados, porque depois desse acontecimento, mesmo com todos os meios de prevenção, as gravidez indesejadas, aí vai ter os abortos. A criança abortada, feliz é ela é bem-aventurada, mas tanto a mãe e quem ajuda a praticar o aborto, o homem acreditando ou não, aceitando ou não, vai responder diante de Deus como assassino. Qual a diferença de um óvulo na relação sexual, quando ela é fecundada pelo espermatozoide, para mim e para você? Nenhuma. A única diferença é que eu e você, a gente somos embriões já velhos, com tempo de vida. Então, antes da injeção de tantos meios, evita do óvulo fecundado no espermatozoide, porque quando os dois fazem essa junção, ali se gera uma vida, e se houver um aborto forçado ou proposital, a pessoa vai responder como assassino, transgredindo o 5º mandamento, onde está escrito: não matarás. E esses dias, quando a igreja vai estar no retiro, muitas vidas serão ceifadas. E pergunto: o cristão pode?
O cristão deve? Não. Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas eu posso, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Deixa eu te falar um negócio. Nem Deus proíbe eu e você de fazer coisa errada. Ele diz assim: eu ponho diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. Eu e você, a gente tem o poder da escolha. O mundo, o sistema, o diabo, os demônios, eles só podem fazer o prato e oferecer, mas aceitar está na sua mão. Se você disser não, não. E essa festa que começa, vamos dizer, hoje ou amanhã, ela é uma festa pagã. E o que é que acontece? Muitos anos, muito antes de Cristo vir ao mundo, já era comemorado pelos egípcios, pelos gregos e pelos romanos. Eu não sei se você já ouviu falar da sagrada prostituição. O que era que acontecia? Nessa época, a época da colheita, havia os adoradores. Vamos colocar aqui, vou começar a falar só apenas do Império Romano para cá. Os romanos, eles adoravam ao deus Saturno, e a festa que eles praticavam chamava Saturnália. Então a colheita era farta, e as pessoas, tanto homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, se reuniam nas praças, nas ruas, nos templos, e ali oferecia comida, bebida, e fazia todo tipo de relação, homem com homem, mulher com mulher, e a gestação de homem com a mulher que engravidava, nesse período agora, faz de conta que a gente está na época do Império Romano, e aquela gestação que durava 9 meses, quando chegava a época dessa mesma festa, aquela criança que foi gerada na festa da Saturnália, ela era oferecida no altar do deus Saturno. Nos tempos antigos, antes do Império Romano, de Moloque, Baal, aquela criança que foi gerada naquela festa pagã, ela era oferecida, ou seja, sacrificada àquele Deus. Exemplo, Moloque, a criança que era oferecida, que foi gerada, e que no ano seguinte ela estava com poucos meses de nascida, era uma estátua de bronze. Você sabe que bronze esquenta muito. Quem mexe com comida e conhece panela de bronze sabe o quanto esquenta, não é não? Então aquela estátua de bronze, ela era oca por dentro, aí colocava madeira, e quando esquentava, olha como é que era, irmãos. Pegava aquela criança, aquela imagem, aquela estátua vermelha por causa do fogo, do calor, pegava aquela criança com poucos dias de nascido e jogava nos braços daquela estátua, e aquela criança morria queimada. Isso, irmão,
está nos livros de história. Se você for pesquisar no YouTube, no Google, pesquisadores servem a história que eu estou falando para vocês. E para, como é que se diz? As pessoas não ouviam o grito daquela criança com poucos meses de nascido, chorando. Eles batiam o tambor e gritavam bem alto. E assim era essa festa pagã. Aí quando chega no Império Romano, eles continuam fazendo a mesma coisa, só que não é mais Moloque, nem Baal, nem Astarote, nem Acera. É o deus Saturno. E eles faziam o quê? Comia todo tipo de comida, bebia, como eu já falei anteriormente, fazia relações de todo jeito, marido traía a esposa traía o marido, e por aí vai. E assim era comemorada a festa da Saturnália, uma festa de agradecimento ao Deus da agricultura daquele povo, daquela nação. E foi se passando o tempo, e no ano de 580 depois de Cristo, na nossa era, 590, eu não consegui encontrar o nome do Papa que oficializou o carnaval. E um dos significados da palavra carnaval é liberar carne. Tudo que você quiser fazer, como é que se diz? Você está livre. E uma das coisas que eles faziam era o quê? Colocar máscara para você não saber quem era quem. E acontecia todo tipo de orgia. Como eu já falei, a criança que era gerada nessa época, o ano que vem, ela era oferecida àquele Deus e era morta, sacrificada. Olha aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, presta atenção que eu vou ler. Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 19, diz assim: mas o que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que os gentios sacrificam é aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aqui Paulo está falando sobre referente o que? A Santa Ceia. Como eu falei na sexta passada, que o Espírito, e quarta também, que o Espírito que está dentro de nós, ele é santo. E ele é ciumento. E a palavra santo significa separado. O que acontece? Como é que Deus se sente? Deus compara o povo dele como uma esposa. Aí imagine, raciocine junto comigo. Você passa o dia todo trabalhando, e quando chega a noite, você entra na sua casa, entra no seu quarto e vê sua mulher, aquela que você ama, fez uma aliança através de um casamento. Você vê essa mulher deitada com outro homem. O que você faz? Mesmo assim, é o cristão, quando Deus vê ele praticando essas festas pagãs. E Paulo está dizendo que quem participa dessas coisas está participando, não é o ídolo, a imagem em si não é nada, mas é o demônio que está guiando essa festa. Então é muito sério. Aí o que acontece? Pode
termina o carnaval, olha aqui, isso eu quero história. Termina o carnaval na quarta-feira de cinza. Presta atenção no que eu vou te falar. A pessoa pintou o 7, bordou o 8, desenhou o 9 e ainda sujou o 10. Fez horrores. Como diz um ditado no mundo, fez coisa que até Deus duvida. Aí chega na quarta-feira, a pessoa vai para a igreja com aquele semblante de arrependido, mas não se arrependeu nada. Aí o sacerdote católico pega a cinza. E como é feita essa quarta-feira de cinza? A cinza é queimada os ramos, que é feito no domingo de ramos do ano anterior, e é colocada aquela cinza em um recipiente. E a pessoa arrependida, se diz arrependida porque não se arrependeu nada, fez tudo calculado, foi lá, e o sacerdote pega aquela cinza, faz o sinal da cruz ou na testa, ou põe um pouco de cinza na cabeça. E Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz assim, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, tudo que a pessoa fez não recebeu perdão nenhum. Por quê? A Bíblia diz que aquele que encobre a transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Primeira coisa, para mim ter o perdão de Deus é necessário eu me arrepender. A primeira pregação de João Batista é arrependei-vos. Depois que Jesus foi batizado e que venceu a tentação, a primeira pregação de Jesus, Mateus 4,17, é assim: arrependei-vos. Então, se não tiver arrependimento, não tem perdão. Aí, se não tem arrependimento, e além de não ter arrependimento, não tem sangue, tem cinza, aquele pecado não foi perdoado. Ou seja, pecado, irmãos, não tem prazo de validade. Moisés matou um homem, enterrou na areia, ninguém viu. Olha como o mundo espiritual é sério. E o que é que acontece? Quando ele morreu, que o Espírito, que os anjos de Deus veio buscar ele, isso Judas fala, que quando foi necessário o arcanjo Miguel ir buscar o corpo de Moisés, e quando foi buscar, quem estava lá para buscar o corpo de Moisés? O diabo. Opa, esse aqui foi ele mesmo que escreveu dizendo que não matarás. Ele enterrou, matou um homem e enterrou na areia. Ou seja, pecado não tem prazo de validade. Tem pessoas que pensam que pega, não toma um banho, renova. Não, o pecado está lá. A pessoa precisa confessar, se arrepender, deixar e ser lavado com o sangue de Jesus. Então, amados, a festa que se comemora hoje no mundo, a origem, é uma origem pagã, diabólica. E esse espírito que quer que o homem, igual o filho pródigo, viva como porco, como resto de comida. Ele quer sujar nossos jovens, nossas crianças, e até nós que já temos mais idade.
E tem muitos. Aí, ó, presta atenção. A minha primeira postagem no YouTube foi referente à festa pagã, e eu falei isso. A pessoa que fez árvore de Natal, colocou os doentes, colocou aquelas luzes piscantes, que fez a ceia, que dia 25 de dezembro não foi o dia que Jesus nasceu, e sim deu sol. É o mesmo Espírito que quando chega dia 31 de dezembro, faz a pessoa, por mais endividada que ela esteja, ela comprar roupa branca, aí lá na praia, pular 7 ondinhas, não é? Aí faz suas promessas lá para quem ela serve. Olha o Espírito, dia 25 para o dia 31, são apenas o que? 6 dias, 5 dias, 6 dias. E esse mesmo Espírito é o mesmo da agora, do Carnaval. Aí, em junho, tem as festas juninas. Aí está lá muitos cristãos fazendo seus filhos pequenos, até adolescentes, participar de festa junina, pular fogueira. O Espírito que rege o mundo, igreja. E o cristão que pratica essas coisas, consciente ou inconsciente, porque tem pessoas que não têm coragem de falar, de ensinar, a pessoa está pecando inconsciente. Eu já vi pessoas, pais cristãos, fiel a Deus, seu filho chegar em casa, começar a passar mal, ir para o hospital, faz exame, toma remédio, vomita, faz um monte de coisa, no melhor, vai para a igreja, cai endemoniado. Quando cai endemoniado, que se manifesta o demônio, porque ela comeu, exemplo, bala de Cosmo Damião, dia 12 de outubro. Olha como o mundo espiritual, se você não acredita, o mundo espiritual existe. Se tem pessoas que têm medo de pregar a verdade, com medo de não ter muitos ouvintes, Deus me levantou. Hoje era para mim ser um sacerdote católico, mas Deus me resgatou para pregar a verdade. Amém. E dizer para você que Natal, virada de ano, Carnaval, festa junina e tantas outras, é tudo festa, pecado contra Deus. E o Evangelho é contra a cultura. Assim como Daniel resolveu no seu coração não se contaminar com as comidas. E tem muitos cristãos fazendo arraial gospel. Tem até, irmãos, boate gospel agora, sabia disso? Cerveja, cigarro, o mundo trabalhando para nos tragar. É muito sério. E 1 Coríntios capítulo 9, olha o que é que os crentes não desculpam. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 ao 22 diz assim: embora eu seja livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivessem debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Olha o que eles usam, 1 Coríntios 9, 22, fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me de tudo para com todos, para se por meio chegar a salvar alguns. E muitos crentes usam esse texto para dizer: não, eu vou evangelizar, e está pulando, vai pela carnaval. É muito sério, igreja. Então o mundo espiritual é assim.
você acreditando ou não, ele existe. Você acredita no oxigênio? Se você não acredita, deixa eu tampar seu nariz e sua boca por 3 minutos. Se você não tiver um pulmão sadio, você não vai suportar muito tempo. Mesmo assim, é o mundo espiritual. Você acreditando ou não, ele existe. No nosso mundo, existe a lei da gravidade. Se eu subir num prédio de 30 andares, eu pulo, posso pular. Normal. Mas o problema não é o pulo, é o freio. Porque a lei da gravidade, ela me empurra para baixo. E o problema não é o pulo, é a parada. Então o mundo espiritual é assim. A gente tem que pegar, irmão, como é que se diz? A origem de cada festa. Como eu já citei para vocês. Então, irmão, o cristão, por isso que Jesus disse: vocês são o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, que é insípido, sem sabor, para que mais preste? A não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, essa festa que o mundo comemora, ela é anticristã, é contra os valores cristãos e aquele que pratica pecado está. E nós temos o dever, irmãos, de levar o Evangelho e dizer para eles, não que a gente seja melhor, mas sim que eles precisam se converter. Sei que o mundo parece sedutor, mas como eu já falei anteriormente, quantos abortos depois, quantos vão morrer embriagados, quantos vão morrer assassinados, quantos vão morrer de acidente, atropelado, colisões, e eram vidas que podiam estar vivas, mas como está nesse espírito do mundo, ela morre infelizmente, não vai para um bom lugar. Romanos, capítulo 8, versículo 9, diz assim: se alguém, o final do versículo, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E como eu falei para vocês, Deus é santo, Ele tem ciúmes de nós. Efésios 2, versículo 2 diz assim, Efésios 2, capítulo 2, versículo 2. Quando é do versículo 1 que diz assim: Ele vos deu vida, vocês estando mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Existe hoje no mundo mais de 8 bilhões de seres humanos. Ele pode se considerar satanista, católico, evangélico, espírita, ateu. Mas tem 2 espíritos que regem o mundo. Ou a pessoa é regida pelo Espírito de Deus, ou é regida pelo Espírito do mundo. Então, amados, nós que temos o Espírito Santo, temos o privilégio e a responsabilidade de levar o Evangelho e pregar a verdade para eles, dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho, sabendo que o Espírito é santo, sabendo que Ele cuida de nós. Em Tiago, capítulo 4, versículo
4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Versículo 7 do capítulo 4 de Tiago diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vocês diante do grupo, purificai os vossos corações. Versículo 10: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que ele ao serpente vos exaltará. Sabendo que a gente não consegue, irmão, vencer o inimigo das nossas almas, que a gente não consegue vencer o sistema do mundo e tudo que o mundo oferece sozinho, a gente precisa se sujeitar a Deus para poder resistir. E quando as propostas do inimigo vier, assim como na tentação de Cristo, ele vier com seus pratos, você e eu ter a convicção de dizer não. Então aprenda a dizer não e amar a Deus com as suas ações e atitudes. Então, o cristão pode, deve, não. Porque aquele que pratica tais coisas está desagradando a Deus, se fazendo inimigo de Deus e amigo do mundo. Então, nesta noite, que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora, nesse exato momento, fazer